Na terça não funcionou. Bom dia. Na sexta estava brigando com o computador. Aí sexta não apareceu ninguém, né? Nem vocês, nem no terceiro ano. Ah, rapaz. Vem cá, cadê Jean? Alguém sabe? Hein, Luiz? Vocês falam com ele? Nunca mais eu falei com o Jean, não, viu, professor? Eu não sei o que que tava tanto faltando lá. Eu vou falar com ele aí. Não Não apareceu nem. Ele sei é, se ele arrumou. Não sei se ele tá trabalhando. ele é tão participativo. Beleza, Lindenberg. Yasmin, cadê Yasmin? A gente parou, acho que na 10, não foi? Foi? Vocês lembram alguma coisa? Não me lembro. Acho que foi na 10. Dei uma lidazinha na questão que é capaz de eu me lembrar. Não, acho que a gente parou na 11. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra... Pera aí, rapidinho. Acho que eu vou fazer algum... Tá aí na tela, mas eu vou olhar no Classroom. Aí a gente tem certeza. Acho que fica mais fácil, né? Aí eu botei lá, viu, meu Luiz? Foi Luiz que você tava falando com você? Ah, não, tava comentando na aula. O comentário que eu fiz sobre a austeridade fiscal. Eu falei que eu ia colocar o link com a notícia, né? Tá lá, viu, para quem quiser. Não pensar que eu sou só de conversa fiada. Eu sei que vocês não pensam isso, mas tá lá para quem quiser saber mais sobre esse debate. Mas, diga. Espera aí que eu tô abrindo aqui, viu? Mas isso dá... Vamos ver onde nós paramos. Bem, rapidinho, gente. A tribo não passou no rei. Acho que nós passamos. As cotas de gênero são política falando sobre gênero. Ah, nesse parou sobre na questão de gênero, gente. Tem uma que parou nisso. Não. Que aula gravada. Questão de, mas esse foi outro. Foi outro. Acho que só nós três só tivemos esse, né? O resto todo foi que eu esqueci até de postar o dessa semana. A gente parou, cadê? Vamos ver. A gente parou na discussão sobre gênero. Cadê? Oh, meu Deus. A gente passou por essa. Essa indústria cultural, unida associação à internet. Nossa. Me ajuda aí, gente. Faz tempo assim.
Ai, meu Deus. Não, acho que a gente ficou antes. São conhecidos. Um, dois, falou sobre a democracia, sobre essa participação da mulher, democracia deliberativa. Vê se vocês lembram dessa. Acho que essa a gente não fez, não. A questão número 6. Vamos lá, gente? Bom dia, Tamires. Vocês estão vendo, né? Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência do sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. A consequência do A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é a expansão das terras comunais, delimitação do mercado como meio de especulação, consolidação da força de trabalho como mercadoria, da diminuição do comércio como efeito da industrialização, ou adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Pronto. E aí, gente? É que eu vou deixar. Espera aí, rapidinho. Para dar para ler o enunciado e as alternativas. Lembre que seu microfone está ligado. E aí, gente? Luiz? Não sei, mas eu acharia D. D? D ou B? D não, é. Luiz, Tamires? Aí. O que é que você acha? Tá certo, Lindenberg. Vocês estão ouvindo o áudio direito? Hein? Além de Eric, Luiz, Tamires? O que você acha? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você vê que tem três alternativas. Expansão das terras comunais não é. Está falando do desenvolvimento do capitalismo, né? Terras comunais não, né? É propriedade privada. Limitação do mercado, não, porque não há limitação, né, do mercado como de especulação. Né? Não há esse tipo de regulação, né? Diminuição do comércio, não, o comércio se intensifica com a industrialização. Né?
Então sobrou letra E e C. Entre E e C. Luiz? E aí, Luiz? A resposta, tcharam, tcharam, eu acho que é a letra C. Letra C. Olha essa questão, eu achei ela bem ruimzinha, porque ele está falando da consequência do capitalismo, né? Você trabalha a mercadoria, né? Mas aí a gente tinha que ter esse conhecimento prévio, né? Prévio que sentido, a gente teria que ter algum conhecimento da própria teoria marxista, né? E da crítica da economia de Marx, né? Que ele faz isso, fala isso, né? Não é verdade? Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele está falando, quando ele vai discutir lá as trocas, ele está falando também, em outras palavras, que o dinheiro se torna solvente universal, né? A mercadoria universal, que tudo tem como todos os valores da mercadoria, elas podem se expressar através do quantitativo monetário, né? Do dinheiro, né? Quando as trocas se tornam complexas, ele vai ter não sei se ele fala sobre mercadoria, mas ele usa a expressão solvente universal, que é isso. E todos os valores da mercadoria se expressam no dinheiro. Por isso que você, quando vai, nós todos, quando vamos no mercado, nós utilizamos o dinheiro para fazer a compra, fazer a troca, né? Não trocamos uma mercadoria diretamente com a outra, nós trocamos um dinheiro mediado por... Nós pegamos o dinheiro, vamos lá, pagamos, não necessariamente dinheiro físico, né, gente? Vamos lá, pagamos e tal. Então, de certa maneira, é isso. O dinheiro realmente se torna um elemento padrão das transações, né? Mas o gabarito da letra C, que está certo também. Aí a justificativa aqui no texto afirma que mesmo o dinheiro deve estar adequado no contexto produtivo, né? Mas essa adequação justamente é se tornar um elemento padrão, né? Enfim, não foi considerada a letra C, né? O que é a letra C? Porque a mercadoria, força de trabalho é igual a mercadoria, igual a qualquer outra, né? A mercadoria vamos dizer assim, um produto, um objeto, em que ele é produzido para a troca. Tá certo? Ele tem vamos dizer assim, duas características, duas determinações. Pense o celular, televisão, carro, qualquer coisa, ventilador, ar-condicionado, casa, avião, relógio, né? Qualquer coisa. Ele tem duas características, duas determinações. Ele é tanto valor de uso, né? Imagine um relógio. Ele tem utilidade, né? Você vê as horas, tá certo? Exatas, horas, segundos, minutos, tal, e horas. Mas o capitalista, o empreendedor, o que você querer chamar, ele vai produzir aquele relógio, certo? Uma fábrica qualquer vai produzir aquele relógio, mas ele não vai produzir aquele relógio tendo como objetivo, ou tendo como fundamento, atender a necessidades humanas de olhar as horas para se programar, etc, etc. Né? Para ele não está interessado muito o valor de uso, que eles chamam, que Marx chama de valor de uso específico, concreto. Né? Não está interessado nisso. Né? Ele vai estar interessado em quê? Que ele produza aquele bendito do relógio, que aquele bendito do relógio ele consiga vender. Né? Tem a saída, tem a mercado para ele vender.
O que é isso? É o valor de troca. Então, está dizendo que há uma inversão. Então, a produção da mercadoria tem como objetivo, primeiro, a troca e não a utilidade. E aí ele vai falar lá que o valor de troca ele subordina o valor de uso das mercadorias, né? Tá certo? Porque a produção do capitalismo é voltada para o mercado, né? Para o cara vender lá, né? A realização do valor, a realização de mais-valia, tal. Uma parte vai para ele, outra parte ele tem os custos, reinveste na produção, tal. Mas é isso. Mercadoria tem duas determinações: utilidade e valor de troca. O valor de troca torna-se o centro da produção capitalista, né? Subordina o valor de uso. Porque Professor, a mercadoria... Oi. mas, por exemplo, nesse caso aí, que teve, agora nessa pandemia, teve uma corrida, né, de um monte de países, de empresas, para tentar fazer a vacina. Essa Ah, corrida foi em pensamento para vender primeiro, para ganhar mais dinheiro? sempre é, né? Oxi, lógico Entendi. porque no começo pode ter uma... Sempre é. Mas a grande questão é que boa parte do financiamento das vacinas veio do Estado, né? Eu acho que em média, mais de quase, acho que mais de 70%, né? Foi de financiamento do Estado, né? Então, quando eles falam, porque vendeu a preço de custo, óbvio, porque Estados Unidos, Inglaterra, todos os países da União Europeia, etc., a China investiram bilhões de dólares para a produção da vacina, né? Então, por causa disso, né? Se for pensar, deixar na mão da iniciativa privada, a gente estava numa situação difícil, bem difícil. E não é que você vai falar, foi para venda, tudo é para venda. Mesmo que for, vamos dizer assim, a preço de custo, mas foi para vender, né? Foi uma questão da venda. Aí os acordos, eu não sei como ficaram os acordos, né? Mas aparentemente, depois de passar essa pandemia, aí eles vão colocar um valor acima do preço de custo das vacinas, né? Mesmo tendo o financiamento majoritariamente do Estado, né? Não da iniciativa privada. Aí o trabalho também se torna, né? Mercadoria, porque o trabalho também se torna, né? Porque a gente não tem os meios de produção, aquela coisa de separação do trabalho, trabalhador de produção, etc. Nós temos que vender nossa produção de trabalho e tal. Aí o que é que significa? Qual é a nossa utilidade, né? Como força de trabalho? Produzir mercadorias, produzir valores, mais valor, né? Qual a nossa utilidade? Produzir relógio. Mas o capitalista interessa produzir relógio? Não, não interessa produzir relógio. Interessa que você produza qualquer tipo de mercadoria. Você tem um valor, né? Qualquer tipo de mercadoria, ou a mercadoria individual, concreta, não interessa. Interessa que você produza mercadoria. Tá? Você vai vender sua força de trabalho para produzir mercadoria. Ele compra sua força de trabalho. Ele pode, por exemplo, fechar a fábrica de relógio e abrir uma fábrica sei lá, de móveis. Você passou de produzir relógio para móveis. Então não interessa o que você produz. Desde que você produza mercadoria e que ele se aproprie do valor a mais, está de boa. Qual é esse valor de troca, gente? Qual é isso? Nós temos um preço também, gente. Uma expressão monetária, né? Nós temos nossa utilidade, mas o que interessa é a nossa expressão monetária, né? Para trocar. Para nós trocarmos, né? O que é nós trocarmos? A gente vender lá nossa força de trabalho com um currículo. A gente vai botar o currículo lá para alguém ter a boa vontade de nos contratar. Nós temos também o preço. Por isso que nós somos mercadoria. Nós temos utilidade de produzir uma mercadoria particular, mas também nós temos um preço, né? Que é o que nós recebemos enquanto trabalhadores, que é o salário, né?
Porque nós somos mercadoria, gente. Uma mercadoria que produz outras mercadorias. Olha que interessante. Nós somos a única mercadoria que temos a capacidade de produzir outras mercadorias. Né? No sentido de produzir valor. Né? Nós temos essa capacidade de produzir outras mercadorias e produzir mais valor. Então, nós temos preço e utilidade. A mercadoria também tem. A gente está falando de preço para simplificar, né? A gente fala de valor em troca. Né? Preço e utilidade. Um celular tem preço e utilidade. Um relógio tem preço e utilidade. Uma cadeira tem seu preço e utilidade. Héricles tem seu preço e utilidade. Eu tenho meu preço e utilidade. Tamires vai ter seu preço e utilidade. Luiz vai ter seu preço e utilidade. Lindenberg não vai ter seu preço e utilidade, porque Lindenberg é empreendedor, ele está no outro lado da moeda, né? Ele está no lado do explorador, da classe dominante, viu, Lindenberg? E Christian também tem seu preço, Christian acho que é trabalhador, né? Christian tem seu preço e utilidade. Igual como qualquer outra mercadoria. Tá certo? Só que nós temos a capacidade de, a mercadoria consciente de si, tal, capacidade de produzir outras mercadorias e tal, mas nós somos reduzidos a mercadoria como qualquer outra. Certo? Por isso que ele fala que a força de trabalho se torna mercadoria. Beleza? Entenderam? Héricles, Lindenberg, Christian, ficou claro? Entendi, professor. Ficou. Mas Lindenberg você entendeu, mas você está do outro lado, né? Você tá, empreendedor, você está do outro lado. Aí você está nesse processo. Se você tiver funcionário, você vai dar um salário para ele vai ter um trabalho particular, mas ele vai ter o salário. Né? Ele vai ali, ele dá o currículo, né? Vendendo peixe dele, etc. Com certeza. E se a gente pensasse direitinho, nessa base aí, se não tiver quem empregue você, você também não é empregado. Mas Então, aí de é que tá, qualquer forma, a gente tá num mundo capitalista, né? Se a gente não vou deixar seguir um o sistema, questionamento. a gente é quem se quebra. Não. É isso que o Marx está falando, né? Não é decisão individual. Se você não seguir, você vai à falência mesmo. É a lógica de valorização do valor do capital que orienta o comportamento dos indivíduos. Não é um indivíduo que guia, que tem controle sobre a sociedade, né? Sobre as atividades econômicas propriamente ditas, né? Mas sobre a sociedade como um todo. É Mas verdade. são as atividades econômicas que controlam o indivíduo. Se você Eu corri pagar, tanto atrás de emprego, não consegui nenhum, eu tive que fazer o meu. lógico que aquilo que eu falo aqui é brincadeira, né? Mas está falando dos grandes empresários, né? Estou falando você, do Demé, poderia, sei lá, você tem um espírito cristão, na verdade, gente boa, etc. Você poderia falar assim, olha, paga-se um salário mínimo para os trabalhadores daqui de minha região. Mas eu sou um bom cristão, eu acho que salário mínimo é muito pouco, etc e tal. Bom dia. Eu vou pagar 2 salários mínimos. O que é que vai acontecer com você? Ainda bem. Se a média do salarial é um salário, você vai pagar 2. Vai acontecer o que com você em pouco tempo? Não, depende muito, né, do tamanho da empresa, da flexibilidade do mercado. Não, você está na mesma. Lindenberg, o concreto, abstraia. Saia do concreto e abstraia. A média do tamanho da sua empresa, da cidade que você mora, a média é 1.100. 1.100 e pouco. Você paga 2.000 e pouco. Abstraia. O que é que vai acontecer? A tendência maior que aconteça com sua empresa é o quê? Hein, Lindenberg? Não tô conseguindo aqui captar, não. É falido, Lindenberg.
Mas não é assim também, não. Veja bem, veja bem, Lindenberg, veja você bem. tem os custos, Olha, você tem os custos. A gente está falando da abstrair, Lindenberg vai para o concreto. veja bem o seguinte: se você tem uma empresa multimilionária, você não Não, pode pagar um salário Lindenberg. dobrado do seu funcionário, não. Não, Lindenberg. O que é abstração, Lindenberg? Pode. É Lindenberg, porque a Lindenberg, realidade, a Lindenberg, realidade, Lindenberg, rápido, rápido. hum, O que é abstrair? a- O que é abstrair? é você tentar. Abstrair é você sair É, da realidade empírica isso. e fazer uma abstração, fazer uma generalização. O que é Mas eu estou justamente generalização? saindo da Ente- realidade, Não, porque você não está saindo, não. Você está falando assim, sabe por quê, Lindenberg? Rapidinho. Você está falando, ah, mas a hum, empresa é grande. Ah, mas isso aqui. Ah, mas isso. Você está falando, você está indo para. Tentando ir para a empiria de novo. A porque questão é a seguinte, ó, em termos gerais, você está na empresa X. Sua empresa X, em determinada cidade X, com determinados custos X, etc. Os chamados preços de mercado, custo de mercado, lei do mercado. Hipotético, vou falar, sair da vista, você falar hipoteticamente. Hipoteticamente, se você tem uma média salarial X e você vai pagar X, 2X, a probabilidade de 99% é que você vai à falência em pouco tempo. Por que você vai à falência em pouco tempo? Porque esses 2X, você vai ter uma margem de lucro menor. Você vai aumentar o custo de produção. Por que você vai aumentar o custo de produção? Você está aumentando a força de trabalho, o preço da força de trabalho. Você vai tendencialmente vender mais caro os mesmos produtos. Aí, por isso que a gente está na hipótese. A gente está falando assim, ah, vai vender mais caro. Ah, professor, mas você está vendendo Rolex, o cara está vendendo Cássio. Não, gente. Teoricamente, é a mesma mercadoria, das mesmas qualidades. Então, você vai lá, um miojo. E seu concorrente está, por exemplo, R$ 1, mas você cobra 2x. Você paga 2x, você fala assim, olha, ou eu diminuo minha margem de lucro, ou eu repasso para o consumidor. Se eu falar, eu não quero diminuir minha margem de lucro, eu vou passar para o consumidor. Vai ser quanto? R$ 2. agora é porque o mercado ele tem umas variações muito grandes. Se você pensar dessa forma aí, como o senhor está pensando, por exemplo, o que é que aconteceu, né? Eu comprei um computador aqui em casa. Ah, Pensa bem aí, entra aí na linha de raciocínio. Comprei um computador aqui em casa, o valor dele foi 1.300 completo, ah, top dos top, igual ao do meu pai que ele comprou aqui em Guarabira foi 2.400. Agora veja bem o seguinte, por que ele comprou em 2.400? Porque o rapaz lá foi bacana com ele, atendeu ele bem, ele gostou, levou. Ou aí, seja, é Lindenberg, uma variação, é muito grande. E outra que se a gente analisar por esse outro ponto também, pense no seguinte, a Cagep é uma empresa multimilionária, não é? Lindenberg, você está Aí, voltando para o sabe qual é o começo. salário de uma pessoa que trabalha lá? Um peão. Lindenberg, Lindenberg, eu estou tentando explicar, Lindenberg, está Tá voltando para o entendendo? início. É muito Não interessa, relativo. assim, não interessa quanto seu pai pagou, não interessa quanto se paga nessa empresa que está falando, porque eu estou falando de hipótese, Lindenberg. Eu estou tentando entrar na realidade, né? Não, a Não, Porque Beck, realidade. deixa isso lá, Beck. Não é assim, cara. Não é É assim. que, é que E a gente mesmo O está. professor assim, está né? tratando de algo mais geral, professor. Exatamente, E Luiz. Beck não, Mas no está geral, é tentando claro se que, eu por analisar estou indo ponto no exemplo, a ponto. geral, eu aí não você vai falar. faria, Aí, no Lindenberg. geral, por Não, exemplo, se eu Lindenberg é abrisse uma isso. empresa Peraí, hoje, rapidinho. eu Deixa eu lhe não dar um exemplo. colocaria salário dobrado nem a pau. Lindenberg, Porque deixa eu lhe eu dar um exemplo. preferia, né, Lindenberg, pelo amor aumentar de os meus Deus. lucros. Lindenberg, pelo amor de Deus, deixa eu lhe dar um exemplo. Deixa eu lhe dar um exemplo. A farmácia, a indústria farmacêutica está produzindo um remédio contra a doença nova que apareceu.
Quando a indústria farmacêutica está para fazer um remédio novo para uma doença nova que se desenvolveu, ela vai fazer um remédio que, um princípio ativo, combata aquele vírus, aquela bactéria, aquele micro-organismo. Tá? Ela vai fazer um remédio geral. Aí, se você for nessa perspectiva, olha o que você está falando. Aí você, outra pessoa, está indo nessa indústria e fala assim, mas fulano de tal tem diabetes. Fulano de tal tem, sei lá, pressão alta. E para pressão alta? E para diabetes? E para enxaqueca? E para unha encravada? E para isso? E para aquilo? Não vai ter o remédio. Porque você está indo para empiria, para questões bem particulares. Isso. Aí o cara vai falar assim, pô, então eu não vou fazer mais um remédio. A abstração é isso. Independentemente das particularidades dos indivíduos, aquele princípio ativo vai agir contra aquele organismo. É o objetivo do cara. Aí vai falar, aí depois que fez todo o processo, que o remédio saiu, aí quando falar, tem contraindicações? Quais são as contraindicações? Ele não é indicado para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, pode ser desenvolvido outro remédio, pode ser desenvolvido outra terapêutica, etc, etc. É isso que eu estou fazendo, Lindenberg. Abstraindo, porque a empresa é grande, porque meu pai atendeu. Eu estou abstraindo tudo isso. Eu estou falando que tendência é que você fizer algo acima daquilo que é o custo médio do trabalho, é o custo médio das matérias-primas, é o custo médio de tudo, você, uma hora ou outra, você vai à falência. Independentemente do tamanho da empresa. Porque o que vai regular, todo mundo sabe, o que regula são as leis do mercado. Para o cara, para os acionistas da Apple, ou para um dono de um mercadinho. Estou falando que o negócio vai à falência. Estou falando que a pessoa física vai ficar pobre. O negócio vai à falência. Entendeu, Lindenberg? E você está falando isso, a gente está assim nessa discussão, mas é muito importante porque, Lindenberg, você tem que aprender a abstrair. Porque às vezes você pode errar uma questão dessa, a questão dessa vai falar assim, de um determinado objeto, de uma determinada situação geral, vai falar, determinado período ocorre isso de uma maneira geral, aí alguém pode fazer isso, botar uma alternativa de uma realidade concreta, etc, etc, mas que o enunciado não estava se referindo a essa realidade concreta. Aí você vai lá, mas pode acontecer isso. Aí você pega assim, mas na minha realidade empírica, na minha vida cotidiana, acontece isso. Aí o Lindenberg vai lá, marcou, errou. Porque no pensamento científico tem essa abstração. Lógico que tem correntes, outras correntes, mas, como eu estou falando, em geral, há essa necessidade de abstração, né? Não é um caso concreto, particular. Há outras variáveis. Mas há isso. Óbvio que há outras variáveis, óbvio que há isso. Tal. Óbvio que, por exemplo, se você tiver um oligopólio, um monopólio, mas entendendo um oligopólio, você pode vender mercadorias abaixo do preço de produção para quebrar outras empresas concorrentes de você. Mas você vai segurar, sei lá, durante 6 meses, 1 ano, até quem for concorrente de você, que não tiver a mesma capacidade financeira sua, ir à falência. Mas é a regra? Não é a regra. A regra é que se você vender abaixo do custo de do custo de produção das mercadorias, ou que você produz, ou que você compra, você vai à falência. Ninguém vende abaixo, ninguém paga a força de trabalho acima, em média. Porque está na abstração, em média, assim, não é um caso concreto. Você fala,
Ah, mas tem uma empresa lá que paga, etc. Mas aí tem que ver qual é o caso concreto. Mas a gente não está dando caso concreto, mas é a questão também da mais ampla, Lindenberg. A gente está discutindo aqui a questão mais ampla. É o que o Luiz falou, não é um que exista assim, ó. É a questão mais ampla aqui. Você pagando mais, seu custo vai aumentar. Aí você tem dois caminhos: você diminui o lucro, sua taxa de lucro, ou você repassa para os consumidores. Vamos supor, se você repassar para os consumidores, você vai vender acima. Se você vender acima, os consumidores vão preferir outro lugar que venda abaixo. Bem hipotético mesmo, amplo. Aí você tem cuidado com isso, cara. Para você não se deparar com uma questão de sociologia, uma questão de filosofia, uma questão de história, de geografia, que se está referindo a uma realidade ampla, abstrata, aí você vai falar, poxa, mas depende de outras variáveis. Aí tem uma alternativa lá, você fala, a minha experiência cotidiana diz isso. Aí você vai lá, pau, mete. Aí você pode errar. Aprender essa relação de imperir e abstração, a relação que você sai da realidade concreta, empírica sua, e tenta ver qual é a tendência geral. A questão lembre-se desse exemplo da indústria farmacêutica. Se as pessoas que estão produzindo ficarem pensando, mas tem esse efeito colateral, mas se a pessoa tiver isso, mas se a pessoa tiver aquilo, mas se a pessoa tiver aquilo, aí não vai fazer nada, vai ficar todo mundo parado. Ainda tem que abstrair as realidades, as particularidades, falar, olha, aquele princípio ativo combate tal, combate. Aí depois vai fazer o estudo. Não tem perigo, não tem perigo. Mas olha, quem tem diabetes tem efeitos colaterais que podem ser sérios. Aí vê outras possibilidades de tratamento terapêutico, ver o que pode ser feito, etc, etc. Mas o remédio vai tratar para uma maior, um quantitativo maior possível da população que está acometida com determinada doença. Entendeu? Aí você tem cuidado, pelo amor de Deus, Lindenberg. Às vezes, de você sair de sua realidade cotidiana, assim, falar, mas eu aprendi isso, mas é aquilo outro, tal. Não, não é. Saia disso e interprete a questão. Entendeu, Lindenberg? Você pode, numa dessa, ir por sua experiência cotidiana, e para a realidade concreta, aí já foi. Mas continuando, né? Eu estou entendendo. Claro que na questão a gente vai ter que se posicionar. Mas quando você falou se referindo a mim, o que eu faria, é totalmente diferente do pensamento dos demais. Entendeu? Quando a gente se trata de um caso particular, é como se eu disse, a gente não pode generalizar. Se é um caso particular, é um caso particular. Se é um caso geral, aí a gente pode abstrair. O que a gente está discutindo aqui é outra coisa. Você, pelo amor de Deus, na questão, você saia de sua particularidade, senão você não vai para frente. Deixa eu continuar aqui. Mas você falou uma coisa que você nem se percebeu. Você falou assim, ó, nem se percebeu o quê? Você falou uma coisa rápida. Você falou assim, mas eu nunca pagaria acima do preço de mercado. Você está falando o quê? É você que disse que não pagaria assim? É o modo de produção capitalista. É o mercado que diz para mim. Justamente, é a abstração. Essa abstração, exatamente. Entendeu, Lindenberg? Isso serve para qualquer disciplina. Na questão, me posiciono dessa forma. Né? Na realidade, a gente tenta fazer o máximo porque a gente tenta fazer o bem, né? Praticar as coisas boas, mas às vezes não dá. Aí o cara vai para a abstração também. É porque a gente faz isso, ou os empresários, nós todos fazemos isso, mas nós não temos consciência do que nós estamos fazendo. É a questão das determinações sociais que são conscientes. Agora eu digo isso, pessoal. Eu digo isso porque na casa de muitos clientes que eu vou, eu chego lá, entro na casa e eu vejo, caramba, tem cliente que não tem um sofá, tem cliente que às vezes a gente vê a cozinha vazia, entendeu? Os filhos tudo, às vezes até mal vestido. No termo de quê?
de não ganhar bem, ganhar só um salário mínimo. Ele Sabe tem. quanto era a hora extra de um rapaz aqui em Guarabira que eu fiz a instalação de um aparelho lá um dia desse? Diz a hora Hum, extra dele. E ele estava satisfeito, viu? Diga quanto era a hora extra dele. pô, não tenho a mínima ideia, viu? Por A exemplo, questão chute, é, chute eu não sei, a questão é que tá pagando hora extra, né? Porque tem gente que nem paga, né? R$ 10 a hora extra. Não tá pagando É, nada, não. Tá pagando só o lanche para ele continuar trabalhando. Tá não, é gente. complicado. É por isso que eu vejo assim, aí a gente tenta mudar a nossa realidade, mas se fosse seguir o sistema certinho, às vezes a gente bate a cara também. É bem Vamos lá, complicado, vamos continuar. mas Isso sempre no daí. geral, o empreendedor ele tem que tentar cumprir as regras. Tem gente que não paga nem um salário mínimo, Ah, entendeu? ah, Isso acontece muito. Eu sei aqui, tem casos aqui que o pessoal trabalha, em vez de 8 horas aqui, trabalha 12 horas por dia. tem isso tudo, pô. Tem. Muito louco, caramba. Vamos lá, questão 7. Você entendeu, né, Lindenberg? Preste atenção nessa questão da abstração de qualquer disciplina. E não tenha como parâmetro o que você vive em sua realidade. Se foque na questão. A questão está perguntando isso, aí tem uma alternativa lá, pô, mas isso aconteceu comigo. Particularidade sua. Tá certo? Porque às vezes pode dar um erro, viu? Questão 7. Hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram a fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade da escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como uma liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Um texto sobre a indústria cultural, né, gente? Já dou. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um legado social, letra B, patrimônio político, letra C, produto da moralidade, letra D, conquista da humanidade, letra E, ilusão da contemporaneidade. A gente passa um pouquinho, né? Tentando falar isso com o Lindenberg. Mas, gente, eu falei isso com o Lindenberg, mas o Christian já foi, serve para todo mundo, viu, gente? Para ter esse cuidado no processo de abstração da realidade, para responder a questão. Né? Então, como não vai dar tempo, tá quase 10 horas, vamos adiantar, né? É um texto sobre indústria cultural, um texto clássico de Adorno Horkheimer, que, em termos gerais, ele fala que a liberdade da indústria cultural, a liberdade da modernidade capitalista é uma ilusão. Não existe liberdade. Não existe liberdade por quê? Porque a própria indústria cultural transforma os produtos culturais em mercadorias. Transforma esses produtos culturais em mercadorias, padronizando os produtos culturais. Né? Produtos culturais tornam-se padronizados para que as pessoas tenham mais facilidade de consumi-los. Né? E por que a ilusão? Porque está determinada pela própria indústria cultural aquilo que vai ser consumido ou não. Aí você fala, pô, mas ninguém me obriga a assistir o filme da Marvel ou da DC ou de qualquer outra indústria dos quadrinhos, adaptação de revista de quadrinhos. Ninguém está falando, você vai assistir lá da Marvel, você vai assistir lá da DC. Mas ele está falando o seguinte, você vai decidir entre uma e outra algo que já está determinado pela indústria cultural. Você tem, como vamos dizer assim, você tem um cardápio que já vai pronto para você consumir. Então ele fala que é uma ilusão, por quê? Porque não é uma decisão dos consumidores, né? Decisão da própria indústria, que ele traz lá já tudo padronizado para você consumir. Você vai ter, com a liberdade de escolha,
segundo a Dona Horkheimer, essa liberdade de escolha existe, mas ela é ilusória. Você vai escolher entre Marvel ou DC. Porque, em essência, vamos ser parecidos, etc., com as mesmas lógicas das, dos quadrinhos dos filmes de super-heróis. Vai ter lá um super-herói, vai ter lá um vilão, vai ter lá um super-herói que vai encarnar o bem, vai ter os vilões que encarnam o mal, etc. Em tese, aí, de novo, né, em tese, né? Aí você vai ter, em algum processo, você vai ter um herói mais complexo, né? Não vai ser só a maldade, não vai ser só a bondade, etc. Mas, em termos gerais, você tem essa dicotomia entre bem e mal, tal coisa, né? Mas essa indústria, a gente já, quando você vai no cinema, você tem um cardápio lá de filmes que você tem que escolher dentro daquele cardápio que é escolhido, dentro daquelas opções que são oferecidas pela indústria cultural. Aí ele fala, isso é uma ilusão, porque nós não temos liberdade, nós temos liberdade para escolher aquilo que já está escolhido, de antemão. Tá certo? A legado social não é patrimônio político absurdo, não está falando nada de patrimônio político, etc. Produto da moralidade não é um produto da economia, né? Conquista da humanidade, não é conquista da humanidade. Né? A Dona Horkheimer vê isso como um retrocesso, na verdade. Né? Ele está vendo essa lógica da indústria cultural como um retrocesso na história da humanidade. Tá certo? Então, indústria cultural significa ilusão, significa, vamos dizer assim, uma perda de liberdade. A indústria cultural é um conceito, em Adorno Horkheimer, negativo. Negativo no sentido do quê? Que é vamos dizer assim, é um retrocesso no processo de desenvolvimento da humanidade. Principalmente com relação à arte, é um retrocesso, né? Então, quando vocês veem assim, o legado social tem uma perspectiva mais, vamos dizer assim, não mais positiva, né? Mas tem uma perspectiva não crítica, né? Não negativa. Então, você tirava. O patrimônio político não estava relacionado. O produto da moralidade, como disse, já não é. O produto da própria estrutura econômica. E conquista, então, tem um significado aí, dessa alternativa, um significado positivo, tá certo? Então, a indústria cultural tem uma interpretação negativa por parte de Adorno e Horkheimer. Perda de liberdade, ilusão de escolha, regressão dos gostos estéticos, etc. Vai ter todas essas características, viu, gente? Então, geralmente, quando você vê alguma coisa de indústria cultural em Adorno e Horkheimer, provavelmente a questão vai ser, a correta vai ser que faça alguma crítica. Não? Uma sobre Durkheim. Eu passei a 8, viu, gente? Porque tem uma tirazinha, vamos passar a 8. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas, em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social. Ela prefere buscar as brilhantes generalidades em todas as questões, em que todas as questões são levantadas, sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários, por meio de intuições rápidas, que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão expressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Durkheim e o suicídio. Né? O texto expressa o esforço de Durkheim em construir a sociologia com base na vinculação com a filosofia como saber unificado, reunião de percepções intuitivas para demonstração e trazer formulação de hipóteses subjetivas para a vida social. Letra D, adesão aos padrões de investigação típico das ciências naturais. E letra E, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Essa daí é fácil, né? Vocês sabem? Hein? Essa daí é sobre Durkheim. Durkheim, vocês já trabalharam, pelo menos, com
com o Romulo vocês já trabalharam sobre o positivismo, sobre a característica do positivismo e tal. E aí, Luiz? Acho que é a letra C. Letra C, Éricles, Tamires. Tô relendo aqui, velho. Eu peguei essa porque é justamente de um clássico, né? Da sociologia. Lindenberg, lembra, Tamires? Tô relendo de novo. Que aqui no celular, o meu celular é doido. Fica abrindo 1000 páginas ao mesmo tempo. Dá uma raiva. Não, não é Tô seu ligando o celular, não. computador aqui. É o nosso celular, mas também é assim. É o nosso, é. Não é o seu, não é o dele, é o nosso. É o nosso É celular. verdade. O meu é de pessoa humilde, o seu eu não sei. O De meu é quê? de. O meu é baratinho. O meu também. Oxi, ele pensa que eu ganho muito, já. Queria O meu eu. Né? tá indo. O meu tá indo Poxa, por 5 anos o de meu já uso, é de professor. terceira mão. O meu já é de terceira mão. Mas tem uma coisa que eu não gasto muito é com o celular. Luiz, você falou Isso C. aí. Eu vou lhe dar uma dica de Durkheim. Assim, para você bater o olho e já falar, olha, não vou marcar essa não, que essa aí é da esparro. Para todo mundo, porque o Luiz que falou, mas é para todo mundo. Viu, Tamires? Tamires é quieta, mas vamos lá. Quando você se debater com alguma questão de Durkheim, que fala em algo subjetivo, que fala em algo intuitivo, que fala em engajamento político, que fala em algo nesse sentido, cai fora. Porque o pensamento sociológico de Durkheim é um pensamento objetivista. Ele busca um conhecimento objetivo. Poxa, quase que eu dizia que era a letra A. Aí, peraí, vamos calma, né? Por que engajamento político é errado também? Porque ele prega um pensamento objetivo, uma ciência objetiva, ela não pode ser construída com base em paixões subjetivas, em seu, vamos dizer assim, em preferências políticas, né? No sentido de. Aqui está no sentido mesmo de preferência política, tá? Tem outro sentido não, engajamento político mesmo, de você defender, etc., determinado posicionamento político, ou de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou de cima, ou de baixo, etc. Não. Ah, vamos ver se o Lindenberg está certo. Não sei. Confio em você, Lindenberg. Confio em você. Tá certo, gente? Olhem, Eu confio no senhor também. não, eu confio em você. Você confia em mim? Eu confio em vocês. Vocês já me provaram desde o do terceiro ano que essa turma aqui é inteligente demais, todos. Tanto é que a gente vai ficar junto até o final desse semestre, né? Eu podia. Porque tem outro professor substituto, né? Mas na divisão eu falei, não, ó, aquela turma eu vou ficar, que é meu parceiro Alex lá, Mas o Tamires, senhor é oficial, né, Greg, professor? Luiz. Sou. Ah, bacana. Ele Legal. é Sim. substituto. O Aí pessoal falou que sim. ia sair. Oxe, misericórdia. Não, Quando é divide mais, é ruim demais. Quando troca de é, professor assim, fica é, trocando, trocando. é mais modo de falar. Lindenberg está correto. Viu aí que eu confio em você. Luiz, veja só essa primeira frase. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar a luz sobre parcela restrita do campo social, tal. Ele está falando do julgamento negativo, né? As construções em sínteses filosóficas, ele está falando a sociologia ainda não passou, né? A sociologia ainda está numa lógica pré-científica, que ela está lá tentando fazer síntese filosóficas. Não está falando que está errado, está certo. Está falando que
a área da sociologia é outra, a lógica do pensamento sociológico é outra. Então, a vinculação com a filosofia como saber unificado, não. Ele está fazendo essa crítica, essa parte. Viu? Essa frase aqui ele está criticando. Não passou. Aí você vai ver que é todo um enunciado crítico vamos dizer assim, vamos dizer, como posso falar, a essa natureza ainda não madura da sociologia, né, que se discute muito ainda hoje, né, a sociologia não tem a ciência nova, por isso que não tem, não, a discussão é outra, né. Aí vocês lembrem, olha, engajamento político, subjetividade, olha, as palavras-chave. Dizem que eu acho que em 2022, né? Caramba, eu pensei que era próximo mês. Tava tão Não, feliz aqui. Tava previsto pro finalzinho de agosto, né? não, até dia 31 estão suspensos. Sim. Aí, para suspender ou não, tem que sair outro documento. A reitoria tem que escrever outro documento. Não sei se é portaria, acho que é uma portaria, outra portaria. É uma portaria. Vai suspender por mais tempo? Suspende. Vai votar. Não. Votar não vai votar porque não tem nenhuma. Está discutindo a questão de volta, da questões de biossegurança, etc. Mas não tem algo muito concreto ainda não. E tem outra. Com esses sucessivos cortes, né, do orçamento da educação, aí você pode perguntar, mas como está construindo lá quadra, restaurante, etc., tudo por emenda parlamentar, viu, gente? É como se fosse o dinheiro por fora do orçamento do governo federal. Tá certo? Aí alguns deputados daí da Paraíba fazem emenda e aí direcionam essa emenda para o FPB. Mas muitos campos não têm nem dinheiro para a volta, para custear a volta. Tá certo? Questões de luz, água, etc., só tem dinheiro para isso mesmo, para outras coisas não vai ter, que a presencial tem outros custos, né? Então, eles só estão conseguindo, assim, sobreviver, assim, tendo aula, justamente porque está sendo aula remota. Vai ter um processo difícil quando voltar. Tá? Aí, Lindenberg, não vi ninguém falar, assim, não vi nenhuma movimentação nesse sentido. Então, provavelmente, não sei se vai ser um mês ou 2 meses, mas, por via das dúvidas, até outubro, sem novidades. Tá certo? Você fala assim, até outubro, sem novidades. Ah, mas professor, a vacinação está indo até chegar a idade de você. É porque, por exemplo, eu tomei de mês 7. Eu vou tomar a segunda dose em outubro. Vocês ainda nem tomaram. Tá começando a chegar na idade. É isso mesmo, Lívia. Vocês nem tomaram. Se vocês tomarem a AstraZeneca, vai ser um mês. Mas dizem que está podendo a Pfizer, etc. Mas, rapaz, eu boto final de ano mesmo. Se voltar assim em dezembro, não acredito em outra data, não. Não acredito. Tem todo esse processo. Tá certo, gente? Aí, rapidinho, só para terminar, para não pegar que a gente já passou de. Vocês vão ter aula agora? Aí é a letra D. Aí eu já falei, engajamento político, a palavra-chave. Viu, Luiz? Obrigado também. E demais. Engajamento político, a palavra-chave por erro da E. Hipóteses subjetivas, a palavra-chave por erro da C. Vinculação com a filosofia, essa vinculação é a parte errada. E percepções intuitivas. Quando você vê em filosofia e sociologia, percepções, impressões, vivências, está tudo ligado a questões subjetivas, a dimensão subjetiva de nosso comportamento. Tá certo? Você vai ver lá a vivência.
questão subjetiva. A intuição, subjetividade. Aí são palavrinhas que, quando você fala assim de Durkheim, provavelmente não vai ser a correta. Aí, se você for para Weber, você tem que analisar com mais cuidado. Aí, quando você for, se cair, até agora eu não vi, né? Pensamento pós-moderno, um pensamento mais pós-estruturalista, etc., tal, uma vertente dos movimentos sociais, movimento negro, indígena, etc., aí, dependendo da escola, pode ser. Mas, para não complicar vocês, percepções, vivências, intuições, para Durkheim, vai estar errado. Durkheim quer a superação de tudo isso. Saber unificado com a filosofia, errado. Se tivesse só A, B, C e E, sem essa letra D que é a correta, e se a A tivesse, por exemplo, assim, afirmação, unidade ou vinculação com as ciências naturais como saber unificado, como método, saber nem tanto, mas como método unificado, etc., poderia estar certo. Mas essa relação com filosofia, não, viu, Luiz? Por que a letra D está correta? Positivismo. Durkheim era um positivista, não um positivista funcionalista. Né? O que é que... um dos pontos centrais do pensamento positivista? Que houvesse uma unidade dos métodos. O que é a unidade dos métodos? O método das ciências naturais, ou das ciências exatas, etc., seriam, ou seria, né, um método que seria tanto utilizável nas ciências naturais, ou nas ciências exatas, como nas ciências sociais, na sociologia. Então, o fundamento, a base metodológica está nas ciências naturais / exatas. Né? Então, essa unidade, como você vê assim, o positivismo de Comte, ou a sociologia de Durkheim, com relação ao método, afirma que o método das ciências naturais ou exatas é o modelo para o desenvolvimento das ciências como um todo. Vai lá e marca, pá, certíssimo, tá? Ou, de outro modo, Durkheim defende que o método da sociologia seja o oposto daqueles utilizados pelas ciências naturais exatas. Aí, se for marcando isso, ou se for para marcar errada, é essa. Se for para marcar certo, você diz que não. Tá certo? Aí, quem é dos três clássicos, vamos ver lá, que constrói um método particular, que faz essa decisão, que fala assim, o método das ciências, o método das ciências humanas é completamente distinto do método das ciências naturais. Dos três, quem que fala isso? Entre Durkheim, Marx e Weber. Hein? Hein, Lindenberg? Durkheim não. Rapaz, repete Já falei novamente a pergunta, eu só escutei o final. Durkheim, Tá já muito falei que baixo não mesmo é. aqui, eu tô com o fone bem coladinho pra ver se tá certo. Durkheim, você acertou lá, você acertou. Durkheim, ele prega a unidade dos métodos, tanto das ciências naturais como das ciências sociais. Ou, em outras palavras, o modelo de método científico é um modelo de método desenvolvido pelas ciências naturais. Você acertou. Então, deve ter essa unidade. A sociologia deve buscar a mesma metodologia que são utilizadas nas ciências naturais. Então, Durkheim não é, né? A gente já tira Durkheim. Fica entre Weber e Marx. Um desses dois fala que o método das ciências sociais ou ciências humanas
é totalmente diferente da metodologia utilizada pelas ciências naturais exatas, né? Que as ciências humanas, ele diz que o objetivo das ciências humanas é interpretar, compreender determinados fenômenos sociais. Não vou falar o resto, não, eu respondo, tal. Ele fala, então a gente não pode Eu acho que nos foi Weber, remeter. né? Rapaz, você tá danado hoje, viu, Weber? Tá, o senhor já falou, professor. Ele Eu falou, falei, não. ciências sociais, não é, não sei o quê. Aí já elimina Marx. Porque Marx não Você deu a dica delimitava, aí, né? rapaz, porque só pegou quem tava dentro. Porque, gente, Marx não delimitava essa separação de ciências, não, viu, gente? Marx ele foi apropriado pelas ciências sociais, a sociologia, enquanto um pensador clássico. Ele não fez uma produção teórica em que se auto-intitulava um sociólogo, um historiador, um economista. Não, ele era crítico dessas separações em ciências específicas, tá certo, gente? Então ele não acreditava nisso, pelo entendimento dele da realidade social e tal, então ele não acreditava, né? Durkheim e Weber são os polos opostos a Marx. Durkheim e Weber eles tentam realmente definir, estudar, no ponto de vista epistemológico, a singularidade da sociologia em definir de forma clara, adequada, o objeto que a sociologia deve estudar, definindo a metodologia, fazendo essa separação, ó, a característica singular da sociologia, ou as características são essas aqui, né? E a economia é essa, e as ciências sociais e as ciências naturais trabalham com isso. Então, a sociologia tem essa característica. Marx não fez nada disso, tá? Se falar assim, ó, dentro de três clássicos, vamos supor, dentro de três clássicos, Marx buscou sistematizar qual dos pensadores clássicos da sociologia, acho que não vai nem cair isso, não é tão batido, né? Mas vai que caia, né? Qual os três pensadores da sociologia que não buscou sistematizar, definir de forma precisa, exata, as particularidades dessa nova ciência tal? Obviamente, Marx. Ou qual dos três tal tentou, sistematizou, definiu o objeto, a metodologia, tal. Aí se tiver lá, Weber, você marca Weber, Durkheim, Weber, Durkheim, Weber. Se tiver só Durkheim, você marca lá Durkheim. Tá certo, gente? Tá certo, Então, professor. Marx Pega nas dicas aqui, né? Marx não fez divisão nenhuma, né? Marx não fez. Agora, Durkheim e Weber fizeram. Desculpa. Aí vamos para a nossa última. Aquela questão 11. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões. Geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. As práticas descritas no texto são compatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, porque asseguram as expressões multiculturais, promove a diversidade de etnias, faceiam os dogmas teológicos, estimulam os rituais sincréticos ou restringem a liberdade de culto. Letra Acho E. que é a E, né? Né? Essa é mais facilzinha, né? Letra E. É. Essa é menos difícil. Vocês vão ficar por aqui, que já são 9h15, né?
A Érica está calado também, está calado. É bom essas faces, mais ou menos fáceis, são mais tranquilas, né? Mas é fácil para vocês, provavelmente vai ser fácil também para muitas outras pessoas, né? Então, a gente tem que ver algumas questões mais difíceis quando a gente fizer. Vou gravar e no nosso próximo ponto eu ver as questões um pouco mais difíceis para que vocês sejam diferencial para vocês, né? Então a gente se vê na quinta. Lindenberg, meu querido, não fique chateado comigo, pensando que eu estava assim. Mas é uma questão que a gente estava discutindo. Isso serve para todos. Tamires, Éricles, Luiz, viu, Lindenberg? Quando vocês estiverem respondendo qualquer questão, principalmente, mas está falando de ciências sociais e ciências humanas, geralmente ele está perguntando algo abstrato. É como o Luiz falou, algo que é geral, que não leva em consideração as particularidades de A, de B ou de C. Tá certo? Então, vocês vão nessa perspectiva de algo abstrato, geral, e tenham muito cuidado, tá certo? Se tiver alguma questão nesse sentido, eu falo com vocês para a gente resolver, mas tenham muito cuidado para vocês não responderem as questões tendo como parâmetro alguma particularidade da vida cotidiana de vocês. Possa ser que esteja certo? Possa. Que a questão se refira a isso? Pode. Mas tenham cuidado de falar assim, a minha vida, eu passei por essa situação, meu vizinho passou por essa situação, etc, etc. Vou responder isso, etc. Calma. Vejam a questão, vejam o que ele está falando, etc, tal. Entendeu? Porque o parâmetro da sociologia e das questões não é um parâmetro individual, etc. Ele trabalha com abstração. Ele trabalha com questões mais gerais, né? Em tese, né? Questões mais gerais, questões que não estão ligadas muito à experiência. Aí esse outro termo que relaciona a questão da subjetividade é a experiência. Quando vocês veem na questão experiência, né? Qualquer coisa, a experiência, etc, etc, está ligado à subjetividade, né? Mas se for referência a Durkheim, por exemplo, não vai ser correto, né? O conhecimento científico para Durkheim advém da experiência dos indivíduos, ou das experiências coletivas, etc. Não, tem nada a ver com experiência, vai estar errado, tá certo? Porque a experiência está ligada a questões mais subjetivas. Então, Lindenberg, nossa conversa, né, sobre abstração, etc., nesse sentido. Tá certo? Para vocês terem Tranquilo, professor. aprender a Tranquilo. ver aquela questão, porque você vai... isso é um debate incrível, né? Porque, só para finalizar aqui, Max Weber até falou, tem uma declaração que ele disse que a caracterização de Marx do capitalismo é um tipo ideal. Tá? Ele falou, não, porque é um tipo ideal. Não é um tipo ideal, é porque está num nível de abstração muito grande. Quando ele fala, o capitalista é aquela classe burguesia, a classe burguesa, aquela classe que são donas do meio de produção, explora o trabalho alheio, etc, etc. É a abstração da abstração. Aí você fala, existe na realidade concreta? Rapaz, existe. Mas é como você falou, tem outros elementos, tem, por exemplo, um capitalista islâmico da Arábia, dos Emirados, etc., ele vai ter preceitos religiosos que ele vai seguir. E que pode, dentro dessa particularidade religiosa, pode mudar algum ponto acessório, né, do capitalismo, das relações capitalistas, né? Pode mudar, pode. Né? Mas essa relação, essa característica de ser dono dos meios de produção e explorar o trabalho da força de trabalho, vai ser algo que vai
aparecer tanto em um capitalista islâmico, ou sunita, ou xiita, de qualquer uma, como um capitalista ateu, quanto um crente, sei lá, um protestante, ou qualquer outro. Eles vão ter essa característica. Entendeu? Então, aí, Marx está trabalhando nesse nível. Né? E a sociologia realmente trabalha nesse nível. Né? Aí você vai ver isso? Não, você vai ver outras coisas. Por exemplo, no Lindenberg você tem, por exemplo, você pode ter uma educação moral, uma ética, uma, sei lá, uma influência religiosa, que você fala, poxa, realmente essa condição de vida dos trabalhadores é muito degradante. Eu vou dar mais direitos a ele, né? Aí você vai ter aquele choque entre as leis objetivas e seu comportamento, né? Mas a questão abstrata, entendeu? Quando o Durkheim fala de sociedade, ele está falando de uma sociedade como um todo, não está se referindo a uma sociedade em particular. Quando ele está falando de fato social, ele está falando de fato social de forma genérica. Ele não está falando de um fato social em particular. Como, por exemplo, as próprias leis do mercado são fatos sociais. A linguagem são fatos sociais. Mas quando ele está falando do objeto da sociologia é fato social, ele está falando fato social genérico. Quando Weber está falando de ação social, dessa definição que vocês já viram, quando o Weber está falando de ação social, ele está falando de ação social de forma genérica. A gente está falando da ação econômica, da ação tradicional, está falando da ação social de forma geral, tem essa característica. Então, ele está abstraindo todas as ações sociais particulares, tirando, vamos dizer assim, tirando aquilo que é comum a todas as ações. Está falando ação social, é isso. O que eu estou definindo é isso. Durkheim também está falando, fato social tem aquelas características básicas, tal, não é? É isso. Tem as partes, eles se expressam de forma particular, mas para definir eu tenho que suspender, né? Eu tenho que, vamos dizer aqui, superar essas particularidades e definir o que é fato social. É aquilo. Né? Aí capitalismo para Marx, a classe burguesa para Marx, é essa. Independente das particularidades que cada capitalista individual tenha. Mas ele vai ter uma determinada unidade, uma característica essencial, né? Que, independentemente das variações, sempre vai existir em todos eles. A mesma coisa. O fato social tem suas particularidades, se expressa nas particularidades, né? Linguagem, as instituições sociais, a própria lei do mercado, mas para Durkheim definir, ele tem que abstrair disso tudo, falar que o fato social é isso. Vai aparecer em todas essas realidades. A ação social é isso. Vai aparecer essa característica em todas as ações sociais, independentemente do caráter particular de cada uma. Isso é abstração. Tá certo, Lindenberg? É para você ter, chegar lá falando, tá falando de uma realidade que está ligada a fragmentação nenhuma, a particularidade nenhuma. Então tem que ir lá. Tá certo, Lindenberg? Por mais que você tenha experiência aí com determinado assunto, falar, mas em minha realidade eu faria isso. Mas a questão não está interessada na realidade sua, nem na minha, nem da Luiz, nem na de Eric, nem de Tamires. Tá, o que o autor lá escreveu, viu? Tá certo, galera? Para todo mundo. Não é só para Lindenberg, não. É para todo mundo. Tá certo, gente? Para vocês chegarem lá afiados, ó. Assim, olha, eu sou lá, e lembrarem do que eu falei, ó, chegar lá afiado mesmo. Viu, Lindenberg? Tô falando assim, Certo, é para chegar na prova Lindenberg. e dizer assim, eu lembro daquela aula daquele dia, é letra É, C, não é letra exatamente. D de Deus, não, é letra C de aula daquele dia.
Mas é sério, gente. A É isso gente tá aí. discutindo isso, eu tô batendo isso, porque tem um amigo meu que é sociólogo também, que é professor também. Faz um tempozinho que a gente conversava, ele me disse essa mesma coisa que apareceu agora. Eu falei, porra, aí dele. O pessoal do ensino médio, terceiro ano que ele fala, né? Ou do segundo, ou do primeiro, uma das algo bem difícil da gente, que ele sentia quando ele lecionava, era justamente essa questão da abstração. Ele falava essa questão da abstração, realmente, as pessoas, porque a gente fala como a sociologia às vezes está num nível de abstração muito grande, a gente fala de uma realidade bem abstrata, aí eles não conseguem imaginar e ficam puxando sempre para a realidade concreta, aí ele tinha essa dificuldade. Aí, quando você falou isso, quando a gente estava discutindo sobre isso, aí eu me lembrei disso. Eu falei, olha, não é o que está aparecendo aqui, o que ele falava comigo, isso não, aqui em Salvador mesmo. Viu, gente? Então, beleza, vamos ficando aí nessa, né? Muito obrigado pela presença, desculpe ter alongado com outras discussões, mas eu acho que foi pertinente essa questão que eu coloquei em debate, e ainda bem que surgiu com o Lindenberg, né? A gente discutir isso, que eu acho que eu nunca tinha discutido isso em nenhuma turma minha. Viu, gente? Então, um bom início de semana, tá certo? Para vocês, se cuidem e vamos nessa caminhada para vocês fazerem, pelo menos na parte de sociologia e de humanas em geral, uma excelente prova. Né? Eu acho que amanhã, se vocês tiverem aula, acho que amanhã vai ter a paralisação do dia 18, né? Eu não sei. Mas como nossa aula é quinta, a gente vamos nos rever na quinta-feira. Viu, gente? Lindenberg, um abração. Tamires, forte abraço. Éricles, Valeu, professor. aquele Tamo abraço, Valeu, meu professor. caro. Luiz, tamo junto, né, Luiz? Tamo junto, professor, e valeu até quinta, né? Até quinta. E quem Tamo tiver junto, valeu. contato Até quinta-feira. com o Jean, diga para ele Eu aparecer vou, pelo eu, menos numa eu vou aula, né? dar, eu vou Eu tava falar com ele, esperando. professor, porque eu não sei se ele tá trabalhando, eu vou ver aí Eu acho que com ele deve ele. estar trabalhando, cara, Eu porque tá também acho que faltando ele tá as faltando aulas muitas aulas, não também. é só essa daqui não, viu? Porque ele é bem ativo, fala Ele é muito, um participa. comentarista bom. Vocês todos são, né? Essa turma sempre foi assim. É a realidade que o pessoal aqui gosta muito de falar. E Se assim for que é bom, deixar né, aqui, velho? cada um fala meia hora. Aí vai até de tarde. Tá certo, gente. A zebra. Abração, viu? Valeu, professor. Tchau, Valeu, meu pessoal. povo.